Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loop Work na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, como você já sabe, eu trago um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje veio da cidade de Santos. Lá, ele é professor na Universidade Santa Cecília, é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2020, foi candidato a prefeito e teve como apoiador o nosso presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, doutor Ivan Sartori. Obrigado. Que honra tê-lo aqui na nossa bancada. Para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação reencontrar você, né? Vendo que você está brilhando aí, trabalhando com uma equipe maravilhosa. Eu fiquei até impressionado com todo o aparato, todo o entourage aqui do seu programa, viu? Gostou do acolhimento no camarim? Nossa, tudo sensacional. E a própria caneca também é exclusiva, né? É um negócio muito chique. Eu achei, assim, totalmente diferente de tudo que a gente vê aí. Ai, fico feliz. É, muito bacana, muito bacana. E nós estamos à disposição, quero cumprimentar também os seus web espectadores. Isso. E a gente fica muito feliz quando nós trazemos os nossos convidados que de alguma maneira são expressivos no cenário político. E eu imagino, assim, como que deve ser para o senhor, que muitas vezes acaba indo contra essa onda, né, essa wave, que a gente sabe que, infelizmente, né, e eu gostaria até que o senhor explanasse, falasse também a sua opinião em relação a esse ativismo político, judicial que tem acontecido. Até tem uma notícia aqui do UOL, e a gente já abre, né, o nosso bate-papo falando sobre, né, o senhor é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é pró-governo, e se coloca também, endossa, né, se coloca pró-governo e endossa a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre essa prática, né, de ativismo político, judicial, né, que acontece, né, através da nossa Suprema Corte, e o senhor acaba indo contra a maré. Hoje é difícil nós encontrarmos no direito, ainda mais com o cargo elevado, né, com os cargos que o senhor alcançou, a gente entende esse aparelhamento com a esquerda, e o senhor vai contra isso. O senhor merece uma cadeira aqui no Brasil, porque nós precisamos de pessoas como o senhor. O que acontece é que não se trata bem de secundar o que diz o presidente, se trata simplesmente da verdade, do direito, do que realmente é, né? E ele está do lado da verdade nesse ponto. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que mereçam lá os ministros, alguns deles também privei até de uma certa conversa, uma certa amizade. Na época eu fui presidente, ajudaram o tribunal, mas o fato é que nós estamos vendo que as coisas estão fugindo completamente do controle. E o Supremo Tribunal Federal está agindo ao arrepio da Constituição. Então nós temos ali aquela questão do inquérito das fake news, que a própria Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento, e a gente sabe, já tem um acórdão lá, inclusive, do ministro Peluso, que foi por absoluta votação unânime, né? E aquele acordo diz que quando a Procuradoria-Geral pede o arquivamento lá no Supremo Tribunal Federal do inquérito, como dominus litis, ou seja, exclusividade na ação penal, a Procuradoria tem o Ministério Público, o inquérito tem que ser arquivado. E isso não aconteceu. E não vem acontecendo. Já teve um outro inquérito também que a ministra Rosa Weber não arquivou, não obstante o pedido da Procuradoria-Geral da República. E esse das fake news corre aí à margem da Constituição, em que o acusador, o julgador, a vítima se confundem, né? Isso realmente não está de acordo com a Constituição. E eu comparo esse inquérito como o que ocorreu naquele filme A Bolha Assassina. Não sei se você é muito novo, acho que você não vai lembrar desse filme, mas um dia você vai pegar na televisão lá, ou pegar nos streaming lá, dar uma assistida, que era uma bolha que foi se agigantando e ela ia pegando quem encontrasse pela frente, né, e absorvendo as pessoas. E esse inquérito é essa bolha, só que ele corre mais para a direita, sabe? Para a esquerda ele não vai, ele só vai para a direita, entendeu? Então eu tenho até notícias, muitos advogados que estão ali com procuração nesses autos, não estão conseguindo ter vista dos autos.
Então é uma situação que a gente vê que realmente o artigo 5º, 55 da Constituição, inciso 55, né, que fala sobre a ampla defesa, né, que fala sobre o direito a recurso, etc. e tal, não está sendo observado. E mais, nós não estamos observando a figura do juiz natural e do juiz competente, porque evidentemente que esse inquérito não foi distribuído lá no Supremo. Esse inquérito foi parar direto nas mãos do relator que se encontra ali presidindo o expediente. E aconteceu que, além do mais, esse relator, ele é vítima. E a vítima, evidentemente, não pode julgar o seu ofensor, né? Isso é um princípio básico, né? E veja, por exemplo, o caso também do Daniel de Oliveira. Daniel Silveira. Daniel Silveira, né, que é o deputado federal, que se expressou efetivamente de uma forma inadequada, até poderia merecer uma punição, mas... Então, mas uma punição dentro, talvez, do Código Penal, eu vou explicar, né? a punição. A punição que ele mereceria, talvez, seria uma representação na Câmara dos Deputados, e ali, por quebra de decoro, poder-se-ia cogitar da cassação, mas pela Câmara. E mais, os crimes contra a honra, possivelmente, né, se houvesse um excesso, né, se a gente considera que há um excesso, e também indenização civil. Né? Agora, jamais uma prisão, jamais. Isso feriu o mínimo elementar em relação ao que dispõe a Constituição, que o deputado tem imunidade parlamentar para se manifestar por palavras, votos e quaisquer manifestações que ele faça, ele está imune. Por quê? Porque é a essência do parlamento. O parlamentar, como o próprio nome diz, ele tem que falar. Né? Ele tem que defender os seus representantes. Então, jamais poderia ter ocorrido essa prisão, inclusive porque o crime era um crime que era afiançável e não havia estado de flagrância, nunca, em hipótese nenhuma ali. Não é? Então, houve uma prisão em flagrante com mandado, que eu nunca vi isso, ou se prende em flagrante ou não se prende, porque prisão em flagrante com mandado eu nunca vi. Né? O mandado é para prisão temporária, preventiva, não? E houve, inclusive, a prisão. E aí depois todas essas multas que não estão previstas no Código de Processo Penal, com essa tornozeleira sendo aposta no deputado dentro do Congresso. Né? Agora, também nós vamos ver também o próprio deputado, o Bob Jeff, né? Roberto Jefferson. Ele também, a mesma coisa. O Supremo não era competente para julgar e para decidir a respeito das questões ali das ofensas com relação ao deputado. Primeiro porque ele não tem prerrogativa de foro, não tem foro privilegiado, porque ele não é parlamentar. Isso. Segundo porque o relator era vítima também. E o relator, além de tudo, tinha uma condenação civil, né? Tinha uma condenação a seu favor contra o deputado Roberto Jefferson. Então, o deputado Roberto Jefferson foi condenado a pagar uma indenização ao relator. Então, muito menos ainda. Quer dizer, são princípios básicos que não são observados e nós ficamos aí realmente boquiabertos com essa situação. Agora, o que acontece? Além disso, a gente tem aí a promessa de cassação de candidatos a deputados se alguém se manifestar contra as urnas eletrônicas. Foi um aviso? Ora, eu posso me manifestar da maneira que eu quiser. Mas isso para o senhor foi um aviso ou foi uma ameaça? Eu acho que isso foi uma ameaça. Configura ameaça? Eu acho que configura uma ameaça, um aviso, uma ameaça, configura tudo isso. E eu acho que você impedir o cidadão de se pronunciar, mas, doutor, de manifestar seu entendimento... Mas quem defende a gente numa situação dessa? Pois é, você viu na pandemia o que aconteceu? Na pandemia houve a retirada das rédeas. Aqui a gente vai recorrer se o Supremo Tribunal, se a Suprema Corte os tribunais emite essa ameaça ao cidadão. Os tribunais internacionais. Agora, tem uma coisa, né? Eu vou chegar lá. Aqui a solução passaria pelo Congresso. Mas a gente vê que, infelizmente, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles estão quase lavam as mãos, eles são completamente omissos. Inclusive, eu achei uma situação gravíssima, nenhum dos dois ter se manifestado e lavado as mãos em relação ao caso do deputado, não é? Daniel de Silveira.
Além de ter a graça concedida pelo presidente da República. Ainda se chegou a graça, que nós Pois é. lançamos, inclusive, uma nota com juristas, né? O Ives Gandra, a Janaína Pascoal, e outros tantos, né? Inclusive o Torrecilhas, o Dirceu Torrecilhas, quem mais? Uma série de juristas ali, a Samanta também. E nós lançamos realmente dizendo que aquele indulto era absolutamente constitucional. Tratava-se e trata-se de uma atribuição exclusiva do presidente, e é uma atribuição política também. Não é uma administração que tem caráter administrativo, portanto, não tem que se justificar com motivação, com abuso, desvio de finalidade ou coisa que o valha. É absoluto poder do presidente com relação a isso. Está claro na Constituição, e nós lançamos uma nota. E nem isso também está sendo representado. O deputado Daniel Silveira, ele já não é mais réu. Ele extinguiu-se a punibilidade dele nos termos do artigo 107 do Código Penal. Ele já não é mais réu, ele já pode efetivamente se candidatar, isso pela Constituição, e não é o que está sendo observado ali no Supremo Tribunal Federal. Então eu fico aqui realmente muito consternado com tudo isso que está acontecendo, né? E a solução chega, inclusive, já que a solução seria pelo parlamento, né? Pelo Congresso, pelo nosso sistema bicameral, eu acho que agora a gente tem que lançar a mão mesmo do artigo 142 da Constituição Federal, que não está ali para figurar no diploma, né? Aquele artigo, ele atribui ao Exército o dever de garantir a lei e a ordem, e inclusive a estabilidade e equivalência entre os poderes, né? De modo que se respeite os princípios que norteiam a República e a democracia, né? Freios e contrapesos, né? O check balance. Então, seria recorrer ao Exército, e quem teria que fazer isso, qualquer poder que se vê coacto pode fazer isso, e quem deveria fazer isso é o Executivo. Só que o Executivo, o presidente, sendo comandante em chefe das Forças Armadas, nessa questão não o seria. O substituto imediato passaria para o substituto imediato o comando, porque ele seria parte no processo. Então, ele faria a representação às Forças Armadas, e aí nós teríamos que, porque não tem um regulamento a respeito disso, então teríamos que fazer aí, montar uma comissão urgente, né, uma comissão aí bastante mais restrita, mas com representatividade, para poder efetivamente dizer e falar das regras que seriam seguidas na aplicação desse artigo 142. Mas não é, veja bem, não é fechar poder, não é caçar ministro exclusivamente, todos os ministros do Supremo, mas sim é resolver esse ponto específico, não é? De forma que os poderes, que se restabeleça o equilíbrio entre os poderes. Essa é a questão que a gente coloca, né? Então, agora, com relação à manifestação das urnas ou coisa que o valha, isso é um absurdo. Nós temos lá o artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º da Constituição Federal, que você tem a livre possibilidade de se manifestar. Não é? Então, se eu quiser falar de AI-5, se eu quiser falar de ditadura, se eu quiser falar de outro lado, a pessoa que quiser falar de comunismo, ou a outra que quer falar das urnas, pode, porque a Constituição assim o permite, e não há censura nos termos do artigo 220 da Constituição. Foi banida a censura do Brasil. Agora, o que não pode é se exceder, e se exceder, aí há os mecanismos adequados, como a indenização civil, como os crimes contra a honra, e no caso de um deputado, de um parlamentar, tem lá a nossa comissão de disciplina lá que vai resolver a situação do deputado, se ele fica ou não, como ele agiu. Eu acho que esse caso do deputado Daniel Silveira, apesar dele ter se manifestado de uma forma inadequada, absolutamente inadequada, eu acho que não seria caso de cassação. Eu acho que seria caso de uma outra penalidade qualquer, mas não de cassação. Mas isso, lógico, naturalmente seria uma decisão política da casa. Nunca, jamais uma prisão e toda essa represália que ele está sofrendo. Mas, doutor Ivan, ouvindo aqui o senhor falar, né, que pra gente acaba sendo, pra mim, pelo menos, acaba sendo uma aula jurídica. Eu me sinto desamparada pela justiça em duas circunstâncias. Primeiro, que eu deveria ter o amparo, né, através do artigo 220 da Constituição Federal, por eu ser jornalista. Sim. Né? Então já deveria haver essa blindagem, porque nós estamos num país democrático de direito.
E como cidadã de bem e brasileira, porque eu nasci no Brasil, eu me sinto ameaçada quando dizem que eu não posso falar e que se eu falar o que eu penso, eu vou ser punida. Então, de fato, eu faço a grande pergunta, né, para todos os brasileiros. Será que a gente ainda vive numa democracia? Não, não vive mais, porque a partir do momento que se impõe a censura dessa forma, eu, por exemplo, estou dando entrevista direto, né, converso direto, podcast, live, televisão, rádio, e eu falo o que eu penso, não é? Eu falo, me manifesto e não vou deixar de falar. Tá? Por quê? Porque se eu não puder manifestar o meu pensamento, eu sou um meio cidadão, porque isso é um direito fundamental. Depois da liberdade da vida, vem o direito de se expressar livremente. Né? Agora, o que eu não posso é querer, por exemplo, se eu falo no AI-5, é eu querer estruturar alguma coisa para aplicar o AI-5. Aí sim, aí eu caio realmente numa situação de típica criminal. Agora, se eu apenas abro, por exemplo, que o AI-5 seria interessante... Abrir uma discussão. Uma discussão. O que vocês acham, e as urnas, a opinião as urnas de vocês. tem que haver discussão, sim. A gente está vendo ali, tem um post que está sendo divulgado ali no WhatsApp, que aparecem a televisão de 1996 e a de hoje, a geladeira de 1996 e a de hoje. E vários objetos, né? Tudo evoluiu. Que evoluiu. A urna de 96 é a mesma de hoje. E ai de quem? E ai de quem fale ao contrário. E isso é fundamental. A urna é o meio pelo qual a gente exerce a nossa cidadania, pelo voto. Olá, a urna é o meio, é o instrumento. Ou seja, instrumentalidade das formas. Vamos lembrar, princípio de direito, que o mérito, que o material prevalece sobre a forma, quando não há, evidentemente, alguma nulidade. Mas aí, nesse caso, essas urnas têm sim que ser bem avaliadas, tem que ser objeto de discussão. Acho que deveria ter sido marcada uma audiência pública ampla, não restrita, ampla, para discussão plena com todos os interessados, porque dali vai sair o nosso representante e todos aqueles que votam querem ficar tranquilos. Então, a ideia seria justamente essa. Agora, se violaram ou não violaram as urnas, não vou afirmar nem desafirmar, mas o problema é que basta haver uma dúvida para que tenha que se instaurar aí uma audiência ou então uma discussão, né? Para que a gente possa chegar a uma conclusão. Aliás, nós tínhamos até uma lei que tinha criado aí o voto auditável, com uma impressora, seria impresso o voto. Não o voto de papel manuscrito, como a gente tinha no passado. Isso ninguém está falando. Mas, doutor, o ministro Barroso... O que nós estamos falando é do voto digital, mas auditável, que sai impresso. É isso que nós estamos falando. Agora... O próprio Barroso... Então... Não, ele tem... Eu achei aquela declaração... Não, só um minuto. Tem um vídeo na internet... Sim. Tem um vídeo na internet, não é esse atual. Ele mostrando a urna com a impressora acoplada. Sim. E que desacoplaram aquela... Pois é, depois que o Bolsonaro resolveu falar nisso... Não existe. E a direita resolveu falar nisso, pronto... Não, doutor Ivan, teve essa campanha, tem esse vídeo, porque, de fato, houve essa campanha, né, do voto impresso, que nada mais é que um comprovante. O ministro Barroso, agora, recentemente em Londres, ele quis imputar como se esse nosso pedido de voto impresso, né, de comprovante, fosse um retrocesso, né, no cenário político brasileiro. Não é nada disso. O que nós queremos é um comprovante. Eu faço uma compra e tenho uma nota fiscal. Só isso, ninguém quer papelzinho. Exatamente. Você não tem a compra por cartão, você não tem um comprovante no papel? Tudo. Você pode ter tudo no papel. Inclusive é o que te garante a devolução. A devolução, exatamente. É o Código de Defesa do Consumidor. Quanto mais num processo desse, de exercício da cidadania em sua plenitude, né, que o cidadão está dando aí, está passando os seus interesses nas mãos de outras pessoas que vão representá-los. E vão gerir suas vidas, gerir suas famílias, gerir a sua economia em sentido amplo. Então, é isso que eu vejo. Tem sim que discutir a respeito disso. O povo pode falar sim. Quem quiser dizer que
tem que ser mudado, tem que falar e tem que ser discutido a questão das urnas. Isso é um direito constitucional. Não é? Não existe essa história de não vamos falar sobre isso, aquilo é tabu, tem que falar. Sim. Não é? Acontece que nós temos uma minoria ruidosa, Sim. porque a maioria não pensa assim, a maioria pensa exatamente como nós estamos falando aqui. Mas a minoria faz aquele ruído enorme barulhenta e está secundada pela mídia tradicional, que hoje já se corrompeu completamente e já não tem mais nenhum compromisso, já não tinha muito, agora já não tem nenhum compromisso com a verdade, né? E que acoberta e que dá esteio, dá SPEC para esse pessoal que se manifesta dessa forma. Aliás, a gente vê as manifestações do pessoal da esquerda falando em tiro, em boa bala, em bom túmulo, né? Já declarando guerra civil nesse país. A gente vê rolando vídeos aí. Sim. Gente ameaçando o presidente de morte, que vai matar o presidente, e o presidente, como democrata, nunca processou ninguém. É verdade. Nunca processou ninguém. Agora, esse caso, por exemplo, do Daniel Silveira, se o ministro Alexandre tivesse representado contra ele na Câmara dos Deputados e movido às ações indispensáveis, ele nem teria dado tanto destaque a esse parlamentar. Mas ele fez o contrário. Ele projetou mais ainda esse parlamentar. Que agora concorre. E todos nós ainda ficamos indignados com a situação que se apresentou. Eu não posso concordar, eu não posso. Não quero ofender ninguém, eu quero ser técnico, não é? Tenho respeito pelo trabalho de todos, mas esse caminho que o Supremo está seguindo já não é mais nem ativismo judicial, é um ativismo político. E agora, dia 5, o senador Girão marcou uma audiência pública convidando o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso para uma discussão sobre o ativismo judicial, e eu fui convidado como jurista também para estar lá no Senado. Recebi o convite ontem, né? Então, na terça-feira, nós estaremos lá nessa audiência. Esperamos que os ministros compareçam para debatermos num alto nível, não é? Essa situação que o país se apresenta. Sempre precisa ser um debate civilizado, né? Diferente até da declaração que o em ministro Barroso, Barroso fez em Londres, dizendo que é por isso que o Brasil sofre com a falta de democracia, porque as pessoas não têm civilidade. Mas você ficar dentro de uma bolha, né, canetando todas as situações que muitas vezes são inconstitucionais, ilegais, e que isso de alguma maneira reflete, né, naquilo que a gente acredita que deveria haver a liberdade de expressão, a liberdade individual de cada cidadão, a gente acaba se sentindo amordaçado. E aí a gente pensa, vai recorrer a quem? Mas, olha, é só o povo aí, o 142, ou mesmo o povo, que pode resolver essa situação. O senhor acha que depois do dia 7 de setembro, ou até antes, talvez, o povo se manifeste? Olha, eu reaja? acho que o que vai acontecer é que o povo vai se manifestar nas urnas. O que a gente pede e o que a gente receia é aqueles que se omitem, que são os piores, né, que se omitem e que não vão às urnas manifestar a sua preferência pelo representante, o seu voto. Esses é que me preocupam muito, porque eles entregam a própria sorte, né, a sorte da esquerda, inclusive, os destinos do nosso país. Porque a maioria, com certeza, não pensa assim como pensa toda essa esquerda. Essa esquerda ela é minoria e é ruidosa. E por isso parece que é um número maior de pessoas que está seguindo essa linha, mas não é. É um número pequeno e ruidoso. Porque há também quem apoia a esquerda e que absolutamente não é democrata. Porque eu respeito todo tipo de ideologia, viu, Ari? Eu respeito toda a ideologia. O sujeito que quer pregar o comunismo, ele prega. O sujeito que quer pregar o fascismo, ele prega. Ele faz o que ele quiser. Isso não é um país democrático? É um país democrático. Ele fala o que ele quiser, ele pensa. O Mujica do Uruguai, então, é um homem autêntico. Ele era um comunista, mas ele vivia como um comunista. Então, acabou a ideologia dele. A gente tem que respeitar como uma religião. Agora, esses hipócritas que estão aí, que são os comunistas caviar, que estão lá sempre indo para a Inglaterra, para a França, para a Espanha e nunca para Cuba, Colômbia, Venezuela, né? Eles elogiam de longe aquele regime nefasto que nós temos lá nesses países
e vão para Cuba comer caviar, andar de limusine. Então é uma turma hipócrita. Hipócrita, porque se eles vivessem mesmo o comunismo, se eles estivessem lá em Cuba, vivendo a realidade dos cubanos, comendo lixo, ou na Colômbia, ou na Venezuela ali, comendo exatamente o que eles estão comendo ali, aquele povo, se vocês estivessem lá, eu respeitava vocês. Mas como vocês são hipócritas, vocês não podem ser respeitados, porque vocês querem o comunismo para o povo e para vocês só a vantagem, só o luxo. É isso que vocês fazem, vocês são os hipócritas. E começou pelo Lula até. A gente vê o Lula direto sendo hipócrita. Ele chegou e disse o seguinte, que a classe média tem que ter uma televisão só, não é? E ele faz aquele casamento faraônico. Que sujeito mais hipócrita. Olha, eu fico abismado. E se sentiu invadido quando descobriram as garrafas de vinho no lixo. Como assim? Como procurando assim? No meu lixo? Não, e até mais, o lixo é jurisprudência, violado. Inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que o lixo já foge do âmbito de vigilância do cidadão e ele passa a ser público. Público, tá na rua. Tanto que se você quiser colher aí colher um material para DNA, para obter DNA, pode colher. Porque o lixo ele não está mais no domínio da pessoa. Eu não sabia dessa informação. Se você precisar pegar uma digital... A não ser que ele esteja dentro da residência do cidadão. Mas se o lixo já está na rua, já está aí no domínio público, acabou. Não tem mais. Tem um acordo do Superior Tribunal de Justiça que decidiu assim no caso de estupro. Que pegaram o DNA do estuprador no lixo que estava já na rua. E o superior decidiu efetivamente que aquilo era público, não estava mais no domínio da pessoa, do estuprador, do autor do DNA, do dono do DNA. Então, por ali condenaram o cidadão, né? Com o material que coletaram na época da vítima. Então, é assim que acontece. Eu acho que a gente está sem essa liberdade de expressão. Eu mesmo estou falando aqui, eu já falei até no carro, conversei com meus assessores lá, falei, eu não sei não, é capaz de sair preso alguma hora aí, porque eu falo tanta coisa ali, né? Porque a gente está com receio de se manifestar, mas eu não posso estar num país, eu não aceito estar num país e ser um cidadão que eu não possa me manifestar. Eu vou me manifestar, posso até correr o risco, mas eu tenho que me manifestar. Vou me manifestar de uma forma técnica, em alto nível, sem ofensa, mas vou me manifestar. É importante que a gente tenha essa posição, é importante que a gente se coloque e se posicione, porque não podemos ser omissos. Sim. E há uma preocupação também da parte de todos aqueles que se posicionam. Primeiro que tem essa maneira, esse modus operandi, principalmente da esquerda, né? Que ela simplesmente vem e aplica na vida daquele que é contra, ou de alguma maneira, né, tá afetando ali a agenda deles, o linchamento midiático. A gente tem visto muito isso. E a lacração total. A lacração total. O linchamento midiático da reputação, eles destroem com a reputação da pessoa. E nós temos visto também, recentemente, esse desmoronamento, uma tentativa de atacar as peças no tabuleiro do presidente Jair Bolsonaro, dos seus técnicos, enfim, vimos aí o caso do Milton Rodrigues, que teve a prisão preventiva, e agora está sendo Não, Milton Ribeiro. Perdão, Milton Ribeiro. Eu errei, o Silveira. O Milton Ribeiro eu conheço ele bem, sabe? Porque ele é de Santos, e ele foi reitor do Mackenzie, eu estudei no Mackenzie, e ele também, eu tinha muita proximidade na época por conta de Santos, a gente participava de programas de rádio também, sempre um ao lado do outro. Estive na igreja lá, que ele era o reverendo, e eu, sinceramente, eu duvido muito que ele tenha mas cometido tem o caso dele, do ex-ministro da Educação. Ilegalidade. Eu duvido. Ele pode ter sido levado por alguma situação, mas pelo caráter dele, pelo que a gente conhece lá de Santos, a gente fica assim meio boquiaberto, porque não é possível. Mas, então, agora tivemos então o caso do ex-ministro da Educação, agora o Pedro Guimarães, né, que está acontecendo também. Bom, isso aí não sabemos o que está acontecendo, tem que se apurar. Mas o senhor concorda que já a gente tem mais... Parece que é uma escala, um efeito dominó?
Mas isso é um efeito dominó. Isso vai acontecer, isso Agora, vai atingir o Pedro outros. Guimarães, eu não sei, porque também a gente não sabe, não podemos falar por hora. Eu não o conheço. Sim. Não sei o que aconteceu lá dentro, então por isso não vou falar nem que sim, nem que não. Mas nós temos Daniel Silveira, nós temos Roberto Jefferson, Sim. nós temos Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, temos agora o Pedro Guimarães. Teve outros tantos, o Zé Trovão, outros. o Oswaldo Eustáquio, outro jornalistas. aquele que está no Alan dos exterior, Alan dos Santos. Santos. Quem mais? Tá em Tem um exílio. monte de gente. Tem outros jornalistas. Oswaldo Eustáquio sofreu uma invectiva seríssima lá na cadeira de rodas. ele ficou de cadeira de rodas. Né? E outros tantos que a gente viu aí que estão sendo caçados. Aquela Sara também, né? Sarah Winter. O Winter também, que simplesmente um negócio simbólico. Onde houve ali uma agressão direta ao Supremo Tribunal Federal, um ato simbólico. Né? E aplicar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o artigo 22, como lei, né? Como lei que está originando tudo isso, né? Esse artigo 22 tem que ser aplicado no recinto da Corte, nunca no âmbito nacional para impor a qualquer cidadão fora daquele recinto. Não é lei. Tem força de lei? Tem, mas lá dentro do recinto do Supremo. É o artigo 22 do regimento interno que fala sobre essa questão do poder de polícia. Né? É dentro do recinto e não para aplicar para todos em volta. Eu sei dizer que eu estou assim, impressionado do alto dos meus 65 anos, do alto dos meus 38 anos de magistratura. Eu entrei com 23 anos na magistratura, fui aprovado com 22, fui nomeado com 22 e tomei posse com 23. Fiquei 38 anos lá, fui juiz em diversos locais, fui substituto de desembargador, fui juiz do alçada criminal, Tribunal de Alçada Criminal, que foi extinto pela emenda 4504, fui desembargador, fui integrante do órgão especial do tribunal. O que é o órgão especial? É o Supremo do Estado. É o órgão que julga a ação direta de inconstitucionalidade, que julga os deputados estaduais, julga os promotores, os juízes. Eu integrei esse órgão especial e a administração também do tribunal. E fui presidente do tribunal. Né? E eu jamais poderia imaginar que uma situação dessa se instalasse no país. Existe sim uma ditadura do judiciário. Inclusive, uma das pautas do senhor é o abaixo-assinado com o intuito de limitar os ministros da Suprema Corte. Não, minha ideia é limitar a mandatos a um mandato de 8 anos. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque os presidentes acabam indicando pessoas muito jovens, com um pensamento afinado com o do próprio presidente que indica, né? E os poderes desse presidente acabam indo além dos 4 mais 4 anos de mandato e se eternizando por meio desse indicado lá no Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa ter o pensamento, as ideias precisam ser recicladas, elas precisam evoluir. O direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica, as leis também vão se modificando e devem ser modificadas, os entendimentos também, e nós não podemos ficar fixados em determinadas posições, ideologia, etc. e tal. Por isso que eu acho que um mandato de 8 anos, que é o mesmo de um senador, faria com que a Corte funcionasse de uma forma bastante afinada com a sociedade e a gente não veria aqueles que realmente queiram se colocar na posição de um ser supremo e que está fora do alcance da lei. Esse é o problema. O senhor conhece aquela advogada Deolane? Olha, aquela loira? Sim. O senhor já ouviu a declaração dela dizendo que ela gosta de bandido, ela gosta de advogar para bandido? Deu a mão pro Lula. Cada um tem um amigo que merece. O que o senhor acha desse tipo de advogado? Olha, ela tem o direito de falar o que ela quiser, como eu falei. Cada um fala o que quiser. Doida? Se alguém quiser falar, por exemplo, não tem a deputada agora que diz que vai fazer operação para aumentar os pênis dos homens, que ela vai se candidatar do Avante. O que foi aquele absurdo? Tem essa deputada aí. Há eleitores, né, interessados vai se candidatar os eleitores interessados nessa pauta. E olha, todo homem sempre tem alguma coisa na cabeça achando que poderia ser maior. Então, ela vai ter muito voto, entendeu? Se é que ela vai conseguir implantar um negócio desse. Mas eu acho que o direito de se manifestar, ele é irrestrito. Desde que você não ofenda, desde que você não passe para o campo, vamos dizer, da detração pessoal, que você passe pratique realmente um ato que não seja de acordo com a lei,
não é? Como, por exemplo, você xingar efetivamente uma pessoa de uma forma bastante exacerbada, ou você também expor a honra das pessoas indevidamente. Bom, você pode se manifestar. Você não pode haver censura nenhuma, porque o artigo 220 é claro nesse sentido. Agora, se o sujeito exacerba, então ele vai sofrer as consequências que já estão aí, e já estão no ordenamento jurídico, que nós já falamos agora. O deputado seria o processo na Câmara dos Deputados, disciplinar, seria a questão dos crimes contra a honra, seria a questão da indenização civil, mas você não pode inventar regras. Você não pode inventar um crime, você não pode inventar um processo, inventar competência, né? Mudar toda a situação, todo o equilíbrio dos princípios que regem o processo penal para simplesmente decidir aquilo que você quer, que é o que está acontecendo lá no Supremo. Não é? Então, isso não pode acontecer, a gente tem que ter as garantias preservadas. Aliás, nesse Covid, nessa época, nesses tempos de Covid, aí nós vimos verdadeiros absurdos quando o Supremo tirou das rédeas do governo federal a condução de autonomia para os governadores e prefeitos. A coordenação de toda essa questão da crise sanitária, passando para prefeitos e para governadores, ou seja, quebrando o pacto federativo e transformando o Brasil numa confederação. Tá? O que aconteceu? Prefeitos e governadores fizeram barbaridades, ofenderam todos os dias e de forma grave os direitos e garantias constitucionais do artigo 5º da Constituição. E esses direitos e garantias constitucionais, eu quero lembrar, não é, para essas pessoas que ofenderam bastante esses princípios, eu quero lembrar que desde priscas eras, desde o início, muito sangue se derramou para que se conquistassem esses direitos. E numa penada, por conta de uma pandemia, esses direitos simplesmente viraram pó. Viraram pó. Concordo que era uma situação caótica, uma situação que merecia um tratamento sanitário, mas não tão radical como isso. Proibir o trabalho. O trabalho não é nem direito e garantia individual. O trabalho é um princípio em que se assenta a Constituição. Isso não pode ser afastado nem por estado de sítio, e nem por estado de defesa, e nem muito menos de emergência, que nem está na Constituição. Isso é fundamental. Você proibir o cidadão de trabalhar, de receber os seus frutos, se preservar, autopreservar. Isso, e a sua família, se autossustentar. Isso fere a dignidade, o princípio da dignidade humana de morte. É um negócio seríssimo. E isso aconteceu. Mas, doutor Ivan, a polícia, ela recebe uma ordem. Os policiais militares recebiam ordens para prender pais de família que estavam abrindo comércio. Olha, a gente tem um princípio, eu sei, mas a gente tem um princípio em direito, é um trabalhador, em direito militar. Que a gente faz? Em direito militar, a gente tem o princípio das baionetas cegas e as baionetas inteligentes. As baionetas inteligentes, elas permitem que os agentes, os policiais, deixem de cumprir ordens que são manifestamente inconstitucionais, manifestamente despóticas, baionetas inteligentes. Agora, as baionetas cegas são aquelas que os policiais devem cumprir cegamente, cumprir sem questionar qualquer tipo de ordem, por mais inconstitucional e por mais brutal que seja. Né? E isso também aconteceu, mesmo porque alguns policiais, não todos, porque a gente respeita muito a polícia, mas alguns policiais parece que tiveram prazer de fazer isso. Sim. Né? Então, colocando o joelho no pescoço de dona de casa ou de trabalhadora, arrastando pessoas pela Aquela rua. Aquela senhora, né, na cidade de Araraquara, Meu do Deus prefeito do Edinho, céu, que é petista, arrastando ela. Pelo amor de Deus. Ela estava sozinha, em uma praça. Um absurdo. Agora, com relação à polícia, eu estou defendendo a polícia por conta da segurança pública que a gente precisa ter. E nós temos bons policiais, tem os maus policiais, como tem em todo lugar. Né? Você está falando da magistratura, por exemplo. Eu me sinto desamparada pela justiça. O Supremo não é a justiça toda. Né? A gente tem os juízes de carreira, aqueles que prestaram concurso, que trabalham dia a dia, enxugando o gelo, porque a demanda é enorme, é uma demanda que não se consegue vencer. Né? E são pessoas honradas, sérias, que cumprem a lei. Se algum juiz juiz ou desembargador, fizesse esse tipo de coisa que está acontecendo agora no Supremo, eu tenho certeza que seria posto em disponibilidade, ou seria aposentado, ou receberia uma reprimenda qualquer.
porque nenhum juiz ousaria fazer coisa desse tipo. Nenhum juiz ousaria. Então a gente tem que separar o juiz político do juiz de carreira, o magistrado de carreira, né? Lógico, também tem ali quem não seja, que não seja que não leia nessa cartilha do bem, da ética. Mas isso é raro. Isso é raro. Agora, nós não podemos tomar o todo pela parte. Não é porque o Supremo age dessa forma que toda a magistratura está nessa linha, não é? A polícia também, não é porque alguns policiais fizeram o que fizeram aí, até tem ali, eu vejo até crimes de tortura, inclusive, em muitos casos ali, fizeram o que fizeram, não é por isso que a polícia toda está contaminada, né? Aliás, eu defendo muito o policial que passa uma situação bastante adversa, e uma das nossas plataformas, além de defender o servidor, além de defender os agentes do judiciário de primeiro e segundo grau, não é? Nós também vamos defender a polícia. A polícia, de modo geral, um policial que trabalha de sol a sol e que é obrigado a correr o risco de morar no local onde ele exerce a sua função, né, onde ele pratica as ações necessárias para coibir o crime e preservar a segurança da gente, né? O policial que ganha um vencimento, um soldo bastante, um soldo de fome, né? O policial que, inclusive, tem uma câmera acoplada e que ele não pode fazer absolutamente nada, se tiver que ter uma reação rápida por conta de uma investida de vários criminosos ou de criminosos que aí contumazes estão portando armas de grosso calibre, ele pode titubear diante das câmeras e pode morrer, como alguém pode morrer também. Então eu vejo as câmeras com uma certa reserva. Elas deveriam ser ligadas pelos policiais. Além de tudo, eles estão sempre ameaçados de demissão. Se você fizer qualquer coisa que possa ser interpretado de uma forma que seja negativa, já prontamente se instaura aí o processo disciplinar, né, o PAD, se tiver menos de 10 anos, se tiver mais de 10 anos, o conselho disciplinar. E geralmente eles são demitidos. Depois eles são absolvidos e não há reintegração. Quando a Constituição Estadual é clara nesse sentido, que absolvido tem que haver a reintegração, e não está havendo. Esses dias, doutor Ivan, eu estava assistindo o último lançamento, né, da plataforma Brasil Paralelo, não sei se o senhor conhece, Sim. né? E eu fiquei bastante surpresa, né, com essa produção que relata o dia a dia e tudo que acontece na vida, né, de um policial, explica sobre essa divisão de policial civil, militar, enfim. E eu fiquei surpresa que quando há até mesmo a defesa, né, da vida do policial que está ali no seu exercício de trabalho e ele precisa, né, vamos supor que ele atirou, enfim, matou ali um bandido, alguém que estava em confronto com ele, muitas vezes portando fuzil, armamento até muito, muito melhor, né, dos nossos policiais. Se ele sofre um processo, quem paga é ele e não o Estado. Então, até para um policial hoje reagir em defender o cidadão de bem, talvez ele pense duas vezes. E eu indico, inclusive, para todo mundo merece assistir este documentário Entre Lobos do Brasil Paralelo. Eu estou no outro do Brasil Paralelo. Porque vale muito a pena. Eu não só conheço o Brasil Paralelo, como eu estou num outro documentário. Só que, infelizmente, a gente fica sabendo do caos que é a segurança pública no Brasil. E até já acrescento aqui que se o senhor fosse hoje cotado, como o senhor foi, para ministro da Justiça e Segurança Pública, como o senhor foi cotado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020, se o senhor fosse chamado hoje pelo presidente, o senhor aceitaria o cargo? Aceito. Eu quero fazer o máximo pelo meu cidadão. Eu aceitei ser presidente do tribunal, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça é o maior do mundo. Ele tem um orçamento hoje de 13 bilhões, ou seja, maior do que muitos estados e praticamente todas as capitais, né? É um tribunal que tem 60 mil funcionários, 10 mil terceirizados, 1.000 prédios, e é um tribunal que demanda e arrosta todos os dias 23 mil distribuições de ação. Sabe o que é 23 mil ações por dia entrando nesse tribunal? Como dar conta disso? Depois isso aí é para outra conversa, que a gente tem que dar uma solução nisso. Eu implantei o processo digital no tribunal, né, e fomos protagonistas, porque não havia
praticamente, e o nosso tribunal foi um dos primeiros que implantou o processo digital. Saí da minha presidência com 100% implantado na segunda instância e 40% na primeira. Também implantamos fibras óticas, aumentamos data centers e modificamos a gestão por painel digital, gestão administrativa painel digital. Para você ter uma ideia, ali você tem secretarias como você tem em qualquer governo. É uma situação complexa realmente. Mas eu aceito sempre os desafios. E por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal, porque eu quero fazer alguma coisa pelo povo, quero fazer alguma coisa pelo cidadão. Eu não posso ficar quieto. Inclusive, eu estou participando de um novo documentário do Brasil Paralelo. Eu fiquei lá dando uma entrevista de quase 2 horas, né? E parece que eu vou estar em curso ali, só se eles me cortarem. Mas eu acho certíssimo. Eu estou aqui também explorando, né? Tudo, garimpando tudo do senhor, porque de fato é uma aula jurídica. E agora, dia 5, nós vamos estar no Senado, na audiência pública, lá com o senador Girão, e vamos aí ter uma ampla discussão com relação a essa questão do ativismo judicial. Doutor Ivan, o que acalenta meu coração é que a maioria dos meus convidados são pré-candidatos. E eu fico muito feliz porque o podcast, ele é um sinalizador, né, de quem, de fato, efetivamente já trabalha pelo povo. Muitos já trabalham pelo povo sem ter uma cadeira, sem ser parlamentar. Então, quando a gente vem aqui tem esse bate-papo informal, descontraído, acolhedor, é para que as pessoas em casa conheçam e reconheçam, né, quem são as pessoas que a gente precisa, sim, né, desta representatividade. E eu quero aproveitar a audiência que nós temos agora aqui no nosso podcast, convidar para se inscrever no nosso canal, pode no Condado, ative o sininho para você receber as notificações todas as quintas-feiras às 20 horas, a gente tem um convidado inédito aqui. E hoje, infelizmente, chegou ao fim, meu convidado foi o doutor Ivan Sartori. Minha querida, eu agradeço muito. Obrigada, né? de coração. Para mim é uma oportunidade muito elevada estar aqui no seu programa. Só quero lembrar que eu estou lá no Instagram, no arroba desde desembargador, desde Ivan Sartori, né? Toda vez que eu dou entrevista eu não falo isso, meu filho que é o coordenador da campanha, pai, você não falou o principal? Pô, pai, você não falou tua rede social? Então é arroba desde Ivan Sartori no Instagram, também estamos no Facebook ali, Ivan Ricardo Garcia Sartori, Ivan Sartori, já acha lá no Facebook, tem umas páginas, tem uns perfis e a página também. Sim, e ali as pessoas têm a oportunidade de conhecer mais do trabalho do senhor. Sim, tudo que nós vamos... A ideia da nossa plataforma, inclusive eleitoral, aquilo que a gente está pensando em empreender. Vamos falar sobre a história do Carandiru num próximo episódio? Vamos, o julgamento do Carandiru a gente fala no próximo episódio. Fica com Deus, beijo no seu coração, até o próximo episódio. Tchau. Obrigada, doutor.